Irmãos e irmãs, na solenidade de Pentecostes, nesse dia 5 de junho, vamos ler o Evangelho de João 20, 19 a 23, um evangelho que foi recentemente lido depois da Páscoa. Pentecostes devolve a coragem para o coração do homem, uma coragem que vem de Deus. Pentecostes significa literalmente 50º, e nós subentendemos 50º dia. Portanto, 50 dias depois da Páscoa, eis-nos celebrando a solenidade de Pentecostes e com ela o envio do Espírito Santo à Igreja sob a forma de línguas de fogo, Atos dos Apóstolos. Verdadeiramente, o Espírito Santo é fogo do amor de Deus, que arde sem se ver e sem se consumir. Outras imagens nos são apresentadas também da ação do Espírito Santo, que é esse amor. Jesus se refere ao Espírito Santo como um rio de água viva que corre e percorre o coração dos crentes para o irrigar, purificar, dilatar, até torná-lo capaz de amar. O trecho evangélico que a liturgia nos apresenta nesta festa é retirado desta conclusão, portanto, do Evangelho de João. E no mesmo dia da Páscoa, no dia da ressurreição, e João acaba de contar o encontro de Jesus com Madalena, onde o ressuscitado aparece pela primeira vez aos seus discípulos encerrados no cenáculo. Esse texto foi escolhido porque fala da comunicação do Espírito Santo. Como fala a declaração ecumênica das igrejas cristãs, Upsala, desde 68, esse documento, é esse texto conhecido que diz: sem o Espírito Santo, Deus fica longe. Cristo pertence ao passado. O Evangelho é letra morta. A igreja é mais uma organização. A autoridade, um domínio. A missão, uma propaganda. O culto, uma evocação. O agir cristão, uma moral de escravos. Mas com o Espírito Santo, o cosmos eleva-se e geme na infância do reino. Cristo ressuscita e é alento de vida. A igreja é comunhão trinitária. A autoridade é serviço libertador. A missão é Pentecostes e o culto memorial e antecipação. O agir humano torna-se uma realidade divina. Nós vemos no texto que Jesus, naquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, com as portas fechadas no lugar onde se achavam, por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles. Pôs-se no meio deles. Reste eis tomeson kai legei autois. Pôs-se no meio deles e disse-lhes. Mas este reste significa ele ficou de pé no meio deles. Reste vem do verbo ristemi. Essa é uma das formas possíveis, muito sugestivas, usadas no Novo Testamento para expressar a presença do ressuscitado. Ristemi, ficar de pé. O verbo, como dizíamos na semana passada, é o mesmo usado no Apocalipse para mostrar o cordeiro como que imolado de pé. E também Estevão diz que viu Jesus ristemi, de pé, à direita de Deus Pai em Atos 7. Jesus fica de pé à porta, Apocalipse, e escreve em 3:20, bate na porta para querer entrar. E agora, passados os dias da paixão e do sofrimento, ele volta para os seus, reunidos no cenáculo, e, estando de pé, no meio deles, dirige-lhes a palavra. O Espírito, portanto, presença de Jesus ressuscitado. A primeira palavra do ressuscitado à igreja é sobre a paz. Como escreveu Raymond Brown no seu grande comentário, a saudação de Jesus, a paz esteja convosco. Uma saudação repetida 3 vezes nesses poucos versículos. Não é um simples desejo, é um dom, é um presente de Deus. O ressuscitado traz a
paz, que escreve Paulo, o Messias estabeleceu entre o céu e os homens. É a paz estabelecida por Deus entre o céu e os homens, na carta aos Colossenses. E quem ainda hoje encontra o Senhor na igreja, tem certeza de poder recebê-la. A segunda palavra do ressuscitado diz respeito à missão. Jesus é o primeiro apóstolo do Pai. Aqui, de fato, há o verbo apostello, traduzido como enviar, do qual deriva apóstolo ou o enviado, conforme também lemos no capítulo 3, Deus enviou seu Filho ao mundo, com o verbo apostello. Assim, agora, os discípulos são enviados por Jesus. A missão vem do alto, não é iniciativa humana, mas começa no próprio Deus e, portanto, é continuação da missão do Filho, o envio, trabalho, a evangelização. A última palavra dessa passagem é sobre o perdão, sobre o pecado perdoado. Está o perdão ligado intimamente ao dom do Espírito, o sopro do Espírito. A maneira como o quarto evangelho descreve o dom do Espírito é única em todo o Novo Testamento. Só João, de fato, e só aqui no versículo 20 e 22, diz que Jesus soprou enefisesen sobre os discípulos. O verbo emfisao, insuflar, respirar, soprar, foi usado pela primeira vez no livro do Gênesis, durante o relato da criação do homem e da mulher. Toda a realidade criada, narra-se ali, é feita com a palavra de Deus. Deus disse e fez-se. Mas, para a criação do homem e da mulher, Deus não usou simplesmente a palavra, mas soprou em suas narinas. Ou seja, Deus deve curvar-se sobre ele, aproximar-se dele, deve olhar-lhe nos olhos e dar-lhe a vida. No Antigo Testamento, em Elias, Ezequiel e no livro da Sabedoria, nós vamos encontrar também este verbo soprou. Em 1 Reis, no relato de Elias, quando realiza o milagre da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, depois, por 3 vezes, Elias estendeu-se sobre o menino e suplicou o Senhor. A CNBB traduziu por estendeu-se sobre, mas aqui temos o mesmo verbo, soprou sobre. Senhor meu Deus, te rogo, faz a alma deste menino voltar às suas entranhas. Soprou sobre ele e recuperou a vida. No livro de Ezequiel, o verbo retorna sobre aquela grande cena dos ossos secos, que são símbolo do povo da aliança no extremo final, mortos. Esse povo só pode ressuscitar se o Espírito vier dos 4 ventos para soprar vida sobre aqueles mortos. Ezequiel 37. E mais tarde, na literatura pós-profética, o verbo respirar, soprar, voltará a ser usado para dizer novamente a criação do homem, narrada no livro da Sabedoria. Novamente ali, Deus é retratado como aquele que soprou um espírito vital, Sabedoria 15, no ser humano. Uma constante emerge no uso desse verbo no Antigo Testamento, que agora podemos aplicar ao relato de João. Este João proclama simbolicamente que, assim como na primeira criação Deus soprou um espírito vital no homem, agora, no momento da nova criação, no momento do ressuscitado, Jesus sopra seu próprio espírito nos discípulos, dando-lhes a vida eterna. No simbolismo batismal, os leitores do Evangelho são informados de que da água e do Espírito nascem
os filhos de Deus. A cena atual serve como batismo para os discípulos de Jesus e como penhor do nascimento divino para todos os crentes do futuro, representados ali pelos discípulos. Não é de se admirar que o costume de soprar sobre as pessoas que eram batizadas tinha entrado no rito do batismo. Agora, eles são verdadeiramente irmãos de Jesus e podem chamar a Deus de Pai. Vai dizer aos meus irmãos: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por quê? Porque agora eles receberam o Espírito de Jesus, o Espírito de amor, para que o coração se dilate e aprenda a amar. O dom do Espírito é o clímax final das relações pessoais entre Jesus e os seus discípulos. Soprou sobre eles o seu Espírito. A primeira, portanto, irmãos e irmãs, a primeira e derradeira necessidade da Igreja e de todo ser humano é o Espírito. Ele vem aonde é amado, aonde é convidado, aonde é esperado. Rezemos, portanto, diariamente ao Espírito Santo, pois ele transforma o medo em confiança, o fechamento em dom. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a alegria da ressurreição, a perene juventude do coração. Fazei de nós um só corpo, infundi a vossa graça, a vossa paz na Igreja e no mundo. Tornai-nos, cada um de nós, artesãos de concórdia, semeadores de bem, apóstolos de esperança. Que o Espírito do Senhor, que encheu o universo de sabedoria e deu vida aos homens, guie hoje a Igreja e a cada um, para que nos ressuscitemos do pó do qual fomos tirados e, como o Cordeiro, nós também possamos, de pé, louvar a Deus e pela sua salvação. Bom domingo a todos, boa festa de Pentecostes.